Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje temos o prazer de entrevistar o senhor Elcio Luiz Fará. O Fará, diretor adjunto da Associação dos Fabricantes de Equipamentos para Controle de Emissões Veiculares da América do Sul, a FEEVAS. Fará é engenheiro mecânico formado pela Faculdade de Engenharia Industrial, a FEI, aqui de São Paulo, com ênfase nas áreas automobilística e produção, e pós-graduado em Gestão Ambiental pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP. Obrigado, Fará, por nos conceder essa entrevista. Seja bem-vindo aqui ao programa do Transportador. Obrigado, eu que agradeço. Boa noite ao caminhoneiro que está nos assistindo. É uma ótima oportunidade para passarmos as informações que sempre fazem falta. O nosso trabalho é justamente divulgar as informações referente ao ARLA, os problemas e o que está sendo feito de bom e de ruim com relação a ele. E como você está ouvindo o Fará, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre ARLA, sobre inspeção veicular. E o momento é propício, porque nós estamos chegando no inverno e as doenças respiratórias aumentam. Fará, recentemente a FEEVAS divulgou um estudo que apontou um déficit de cerca de 45% no consumo do ARLA 32 em comparação com o diesel S10, o que significa que 50% não estão usando o ARLA, ou quase 50% não estão usando o ARLA 32. Gostaria que você comentasse sobre a pesquisa e quais os impactos desse resultado. Desde 2012, quando começou a serem produzidos veículos dessa geração, Proconv nível 7 ou Euro 5, o ARLA passou a ser necessário para o bom funcionamento dos veículos. Esses são veículos de que ano, mais ou menos? De 2012 para cá, 2012 em diante. Nós temos monitorado isso e esse consumo, porque ele é importante. Se os veículos foram otimizados nessa geração, os veículos foram otimizados para ter um melhor desempenho, um melhor consumo. Então, mesmo com o uso, considerando o uso do diesel e do ARLA, esses veículos devem ter um custo mais econômico do que os anteriores, da geração anteriores. E o ARLA é muito importante, porque é ele que faz o controle dos óxidos de nitrogênio. Ele possibilita que o catalisador faça a conversão desses óxidos de nitrogênio em nitrogênio e água, de forma que um gás que é um precursor de ozônio, ele reage com os compostos orgânicos voláteis que estão na atmosfera e a maioria deles também expelida pelos veículos, principalmente os automóveis. Veículos a diesel, né, Fará? Os veículos a diesel emitem muitos óxidos de nitrogênio e material particulado. E os veículos Otto ou os automóveis emitem principalmente hidrocarbonetos e monóxido de carbono. Então, a combinação desses poluentes todos na atmosfera geram o que chamamos de smog fotoquímico, né? Aquela que é camada fotoquímico? É uma camada de poluição que você no inverno é muito comum você ver aquela faixa cinza no horizonte principalmente nos dias de inversão térmica você tem onde esses poluentes não conseguem ser dispersados. Então, você vê essa faixa de poluição bastante presente e bastante grande. Agora, o uso do ARLA 32 já foi pior, né? Ou não uso do ARLA 32? Sim, nós tivemos, como eu falei, a gente vem monitorando isso desde o início. Nós já tivemos picos de 55% de falta de uso. Isso é monitorado, como você falou, pela proporção de diesel. Então, considerando o diesel que é consumido, o diesel S10 que é consumido pelo mercado, considerando o tamanho da frota, os veículos licenciados que deveriam usar esse diesel, e sabendo que o ARLA normalmente é consumido na faixa entre 3% a 5%,
a gente usa 4% como referência. E considerando os consumos dos vários tipos de veículos na frota, tudo isso é considerado e chega-se ao consumo do Arla que deveria ser o esperado, ou que seria esperado para o consumo de diesel. E, no entanto, nós estamos tendo uma venda de Arla muito menor do que isso. Agora, Fará, eu não sei se a FEEVAS consegue medir isso. Nós sabemos que tem fonte extraoficial, vamos chamar assim, de fornecimento de Arla. Sim. Né? Então, esses quase 50% de não uso pode estar referenciado a isso também ou efetivamente não se usa? Não. Ou seja, a pergunta é, pode-se estar usando Arla ruim? Sim, com certeza. Hoje existe no mercado cerca de 90 marcas de Arla certificadas pelo Inmetro. Essa era a minha próxima pergunta. O Inmetro certifica a fabricação? Sim, todo Arla. E como que o caminhoneiro pode saber que aquele Arla é certificado pelo Inmetro? A embalagem precisa conter um selo de certificação do Inmetro, com o número de registro do Inmetro e os dados do fabricante, CNPJ, endereço, etc., para que o produto seja confiável. Mas existe muita fraude nesse mercado, como você falou. Esse déficit todo, ele é devido à diluição do Arla que está pro veículo. Ok. Para dobrar ou para aumentar, para fazê-lo render mais. O que é um erro, porque isso vai prejudicar o veículo, vai contaminar o catalisador, que pode vir a vai ter um problema de manutenção mais cedo ou mais tarde, dependendo dessa diluição. E também é devido ao uso de Arla pirata, que a gente chama, né? Arla não certificado, Arla caseiro. Existe produção caseira, às vezes algumas transportadoras chegam a produzir, acham que estão produzindo Arla, diluindo ureia na água. O Arla nada mais é do que uma solução de ureia em água. Só que essa água é desmineralizada. Isso, a água tem que ser desmineralizada, ela não pode ter nenhum mineral, porque esses minerais vão se compactar no catalisador e obstruí-lo. E a ureia é uma ureia ultra refinada, uma ureia automotiva, diferente da ureia agrícola, também para que não contenha impurezas que vão prejudicar o sistema. Agora, então nós temos, resumindo, nós temos diluição, nós temos a falsificação de Arla e temos emuladores. Existem aqueles produtos que são colocados no sistema elétrico do veículo e que permitem que o veículo rode sem o uso do Arla. O veículo tem um sistema que controla, quer dizer, se o Arla está abaixo do nível que deve ser controlado normalmente, ou se o sistema tem um problema, primeiro há uma advertência no painel, depois ele passa a ter um tempo de 48 horas para que seja reparado, senão o veículo começa a perder torque e potência. Esses produtos, então, esses emuladores, burlam isso, dão uma informação errada para o sistema e permitem que não se use o Arla. O que é um problema ambiental muito sério. Essa é a minha pergunta próxima. A quem cabe fiscalizar, além da Polícia Rodoviária Federal? Hoje nós temos os órgãos ambientais, a começar pelo IBAMA, os agentes ambientais estaduais, como a CETESB aqui em São Paulo, e cada estado tem a sua agência ambiental. O IBAMA tem participado bastante desses trabalhos de fiscalização. A Polícia Rodoviária Federal
tem intensificado muito a fiscalização. Inclusive tem especialistas Sim, na falsificação de arma. Sim, e existe um programa de treinamento dentro da Polícia Rodoviária Federal, que está sendo transmitido para as polícias estaduais também, então para as agências ambientais, e com isso nós temos intensificado bastante. Essa fiscalização começou mais agressiva a partir de 2015, e hoje nós temos fiscalizações em todos os estados. Agora, quais os pontos de fiscalização, o Fará? A FEVAS participa dessas fiscalizações? Não. Não, a FEVAS apenas dá apoio, dá suporte de informação, treinamento se for necessário. Hoje já não há necessidade, porque já está bem difundido isso. E às vezes equipamentos, já chegamos a doar equipamentos para a polícia, para o IBAMA, para torná-los mais efetivos. Fará, 1 minuto. Vamos para um comercial. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje entrevistando Elcio Luiz Fará. O Fará, que é diretor adjunto da Associação dos Fabricantes de Equipamentos para Controle de Emissões Veiculares da América do Sul, a FEVAS. Agora, essas fiscalizações elas costumam acontecer nos pátios das transportadoras, nas rodovias e nos pátios. Como que funciona isso? Principalmente nas rodovias, né? Hoje existem comandos sendo feitos com muita frequência em todas as estradas federais. As estradas estaduais estão começando a trabalhar isso. Aqui em São Paulo, a Polícia Militar já fez alguns comandos nas marginais e pretende intensificar isso também dentro da cidade de São Paulo, nos corredores, nos principais corredores. E isso é feito na forma de comandos de fiscalização, quando em balanças, nas balanças das estradas, depende da logística da polícia identificar o melhor local para fazer isso, né? Agora essas fiscalizações... Desculpa, e quanto aos pátios, agora também o IBAMA e a polícia, com auxílio da Polícia Rodoviária Federal, também está inspecionando as transportadoras. Então, os pátios, as garagens das transportadoras estão sendo. Recentemente saiu notícia de uma empresa que foi inclusive interditada porque está usando extensamente esses produtos. A pergunta era essa. Qual a penalidade, além de multa? A identificação da fraude, ela passa por uma multa ambiental, que pode chegar a R$10 mil, no caso específico de um veículo. Se for uma empresa, isso vai ser multiplicado pelo número de veículos, pela intensidade. É aberto um processo, uma multa ambiental, um processo administrativo em que são analisadas as condições todas em que o fato está ocorrendo. No caso do veículo ser parado numa estrada, por exemplo, e ele ser de um frotista, e a polícia identificar que esse frotista já foi parado algumas vezes, né, vários veículos são reincidentes, e isso começa a agravar essa multa. E além da multa de trânsito, como crime também? Sim, além da multa ambiental, existe uma multa de trânsito, onde que o valor não é tão grande, mas você perde 5 pontos na habilitação a cada autuação. E existe o crime ambiental. Feito flagrante é considerado um crime ambiental, da mesma maneira que você transportar uma madeira irregular
ou transportar um animal silvestre, é um crime ambiental da mesma maneira, porque você está fazendo mal ao meio ambiente. E quando a gente fala mal ao meio ambiente, a gente fala mal a nós todos, né? A nós todos que estamos em contato com essa situação que você disse no começo do programa, dessa faixa de poluição que é agravada pela emissão do dióxido aí de carbono, é isso? Certo. Os óxidos de nitrogênio expelidos pelos óxidos de nitrogênio, o CO2 é um problema ambiental, mas ele é resultado do consumo dos veículos. Então, o CO2 é reduzido quando você reduz o consumo. Então, esse é um dos motivos dos veículos terem exigidos a ser mais eficientes e aí invocar o uso do Arla 32 como meio para tornar o veículo mais eficiente e reduzir as emissões. No caso dos veículos diesel, é emitido muito óxido de nitrogênio. Esses óxidos reagem com os compostos orgânicos voláteis, hidrocarbonetos e vapores de combustível e formam o ozônio. O ozônio é o produto que é até usado como desinfetante em algumas situações, mas na atmosfera ele torna-se muito agressivo, ele é corrosivo, é um oxidante muito forte, então ele ataca nossas vias respiratórias, ele ataca os materiais, destrói pinturas, por exemplo, metais, é um corrosivo, tanto para o meio ambiente como para o nosso organismo. Agora, o Fará, a Resolução 716 de 2017, sobre inspeção técnica veicular dos veículos, foi suspensa pelo CONTRAN, agora no início do mês, né? Por tempo indeterminado. Entre essas inspeções, o Arla estava previsto também, a inspeção do Arla. Quais as considerações que a AFEVA acredita que venha a causar essa não inspeção veicular obrigatória? A inspeção veicular ela é importante, é utilizada na maioria dos países. O Brasil é um dos poucos países, inclusive aqui na América do Sul, que ainda não faz uso da inspeção veicular periódica. Até 2016 nós tínhamos, né, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro ainda existe essa inspeção, mas ela teria que ser feita de uma forma sistemática no país inteiro. E é uma pena que tenha sido interrompida aqui em São Paulo, porque ela vinha dando bons resultados, mas com ela você consegue ter um controle bastante bom da situação da frota. Estatisticamente, você sabe como é que está a situação da frota no mercado, em uso. Você consegue fazer, e com isso, montar políticas de melhorias, de intensificação de manutenção, ou apertando esses limites em que o veículo é inspecionado ou não. E hoje já se tem formas de fazer essa inspeção de uma maneira bastante acurada. Tem gente que diz, bom, mas quando você vai para um veículo sabendo que você vai fazer a inspeção, você prepara o veículo para isso. Isso era verdade até um tempo atrás. Hoje, os veículos vêm munidos de um sistema de diagnóstico de bordo, chamado OBD. Esse sistema, ele monitora todas as atividades, todas as funções do veículo. E com uma ferramenta eletrônica chamada ScanTool, você consegue, que as oficinas também usam, mas pode ser usada especificamente para fiscalização, você consegue rastrear toda a vida pregressa do veículo nos últimos 400 dias.
Seja um Ou seja, automóvel, se foi seja feito um veículo pesado. pesado. E então, mesmo que o veículo esteja usando um ala adequado, ou esteja assim retirado ou desabilitado um sistema de emulador, você consegue identificar isso. O que foi usado, como foi usado, que período, quanto tempo ele foi usado. Isso para veículos novos e seminovos e usados? Desde o início, desde 2012, para os veículos pesados e os veículos leves ainda mais desde 2008, se eu não me engano. 2006, 2008, com certeza. Essa ferramenta possibilita uma inspeção bastante ágil. Hoje, o caminhoneiro tem que ficar atento quanto a isso. Quando ele for parado numa fiscalização, o melhor a ser feito é colaborar, é cooperar, porque a polícia está instrumentada para identificar essas fraudes todas, seja com o uso de um refratômetro para ver a concentração do ARLA, um reagente chamado ARLA Test para verificar as impurezas do ARLA e também para identificar o sistema elétrico do veículo, inspecionando o painel, inspecionando a parte elétrica do veículo. É possível identificar. E agora a polícia já está começando a usar esse equipamento, esse scan tool também. Então, que pode ser usado numa inspeção técnica veicular, mas também nas fiscalizações. Isso já está começando a ser usado. Então, a melhor recomendação para o caminhoneiro é que ele coopere na hora da fiscalização. Se está sendo feita uma coisa errada, ou se o frotista, para quem ele trabalha, ele sabe que está com o veículo adulterado, não adianta esconder isso, porque ele vai ser penalizado. Ele enquanto motorista? Ainda que o caminhão não seja dele? Ainda que o caminhão não seja dele. Vai depender muito das condições em que o delegado, porque quando o veículo é identificado flagrante, ele vai passar por aquelas multas que eu já falei e encaminhado para a delegacia, onde o delegado vai ver todas essas condições, se ele cooperou, se não cooperou, se o veículo é dele ou não. Se o veículo é dele, é muito difícil ele escapar do flagrante. Sem dúvida. Se o veículo não for dele e ele cooperou, você tem uma possibilidade de, então a responsabilidade não é dele, é do fabricante, é do proprietário. De qualquer maneira, isso é avaliado pelo delegado e vai depender da detenção ou não do motorista, seja ele proprietário ou não. E, só complementando, e aí a liberação, ele vai ter que só vai poder, se ele for detido, ele tem que ser liberado sob fiança, e o veículo também fica retido. Ou se não tiver lugar no pátio, na condição, o veículo é liberado com o motorista ou o proprietário como fiel depositário, e ele só vai ser liberado, a documentação fica apreendida e ela só vai ser liberada depois que o veículo for trazido de volta com um laudo da concessionária dizendo que ele voltou às condições originais. Então, é uma dor de cabeça muito grande para o motorista, para o proprietário, e que realmente não compensam passar por essas fraudes. Fará, mais um minuto. Vamos para mais um comercial. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele.
Quem sou eu? A estatística. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje entrevistando Elcio Luiz Fará. O Fará, que é diretor adjunto da Associação dos Fabricantes de Equipamentos para Controle de Emissões Veiculares da América do Sul, a FEEVAS. Nós estamos num cenário em que a FETRABENS, que é a Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Carga em Geral do Estado de São Paulo, que reúne aí 22 sindicatos aqui no estado de São Paulo, que por sua vez representam 365 mil caminhoneiros, criou em 2010 um programa chamado Compensar, né? Esse programa hoje conta com 19 viaturas que foram cedidas a título de comodatos para 19 sindicatos, né, que fazem inspeção veicular nos caminhões, né, e veículos a diesel dos transportadores autônomos. Muitas vezes também, como tem muito autônomo agregado em transportadora, é muito comum o Compensar também fazer uma ação junto nos pátios dessas transportadoras com os caminhões de caminhoneiros autônomos que são agregados e acaba fazendo também a inspeção nos caminhões da frota, né? Isso é muito comum. Como que a FEEVAS vê essa iniciativa por parte da Federação dos Caminhoneiros? É muito boa, é excelente. Ela tem que ser ampliada e a gente espera que seja ampliada e estendida o máximo possível. E se vocês precisarem de informação, a gente pode propiciar isso, acredito que vocês tenham contato com a Polícia Rodoviária Federal, sim, que está aqui próximo, sim, inclusive, mas a gente pode organizar com eles uma demonstração aí com vocês, demonstração de equipamentos, inclusive esses Cantu que eu falei, eu acho que seria uma ferramenta, não é uma ferramenta tão cara, e que seria muito útil nessas fiscalizações, nessas averiguações que vocês fazem nas empresas. São voluntárias, né? Essas inspeções, elas são voluntárias e não têm caráter de punição. Sim. Muito pelo contrário. A proposta do Compensar é fazer com que o caminhoneiro fique atento quanto às condições do seu veículo. Mas, muitas vezes ele não percebe, né, o que está acontecendo, ou às vezes compra um Arla por ser mais barato, etc., etc., acaba sendo um Arla adulterado. Então, isso tudo é relatado a ele. E também esse programa, o Compensar, ele é certificado pela CETESB, que o transformou numa controladora do programa do PMMVD, né? Então, ele além de certificado, ele é uma controladora do PMMVD e possibilita então que o caminhoneiro autônomo que tenha tomado a primeira multa por emissão de fumaça preta, o veículo está emitindo fumaça preta, possa recorrer ao Compensar, fazer o laudo, detectar que o caminhão realmente está poluindo, fazer a inspeção, a manutenção em qualquer oficina da credibilidade do caminhoneiro, né? Às vezes ele tem uma oficina que ele já leva, então ele leva lá, o caminhão é regulado, né? Volta, faz a inspeção, se o laudo der como um laudo positivo, que ele não está poluindo, dentro de um período, ele pode ir até a CETESB e tem 70% de desconto nesta primeira multa. Esse programa de incentivo na CETESB começou quando ainda estava lá nessa área. Você estava na CETESB? Estava na CETESB nessa época, quando começou esse programa de fiscalização das empresas. Principalmente nós começamos com as empresas de ônibus e depois
foi estendido para essas empresas de transportes. E é uma iniciativa muito boa. Hoje, a parte de fumaça preta, medida com opacímetro, está muito reduzida. A não ser que o veículo seja anterior a 2012, esses veículos já estão, a partir dessa data, como eles foram otimizados, quando você otimiza o veículo para ter uma melhor combustão, você reduz a fumaça até praticamente ela não ficar perceptível. Dificilmente você vai ver um veículo novo com fumaça, a não ser que ele esteja muito desregulado. O que não significa que não esteja poluindo. Exatamente, por causa dos óxidos de nitrogênio. Por isso da importância do opacímetro. Quando você vai para um lado, você prejudica o outro. Então, aí você otimiza o veículo, reduz a emissão de material particulado, fumaça, mas aumenta o uso dos óxidos de nitrogênio. As partículas. Aí que você precisa ou de um sistema SCR, que faz esse controle com o ARLA, queimando esses óxidos de nitrogênio, ou o uso de um EGR, que são alguns veículos que têm um sistema de recirculação de gases, onde você pega o gás de escapamento, joga ele na admissão do veículo novamente. Com isso, você baixa a temperatura de combustão e evita esse acréscimo de óxido de nitrogênio. Só que quando você faz isso, você perde eficiência. Esses veículos nunca são tão econômicos quanto aqueles que usam ARLA. Apesar de terem melhorado de 2012 para cá, ainda assim você não consegue otimizá-los completamente. Por isso que veículos pesados realmente não têm esse sistema. Você encontra o EGR em veículos médios, né, e semi-pesados, ainda alguns, mas ele fica muito crítico. E esses veículos também eles também têm necessidade de um diesel de ótima qualidade, porque senão, da mesma maneira que o diesel, o S10 é necessário para os veículos com ARLA, para os veículos com EGR também eles são necessários porque contaminam esse sistema de recirculação de gases, né? E voltando à sua pergunta sobre o programa que vocês adotam, é muito importante. Eu acho que isso poderia ser inclusive melhorado ou incrementado com à medida que um frotista tem um sistema verificado, inclusive com relação ao ARLA, ele pode, numa autuação, ele tem uma atenuante, ele pode apresentar uma atenuante, dizendo que ele está procurando, se ele está procurando atender as especificações, tomando os cuidados necessários, e alguma coisa saiu fora de controle, né? Porque isso também, o fato do caminhão ser inspecionado hoje não significa que na semana que vem ele não esteja emitindo. Exatamente. Porque é muito relativo das condições de uso do caminhão, etc, etc. Existem relatos de frotistas que querem trabalhar ou trabalham adequadamente, mas que quando dão o dinheiro para o motorista colocar o ARLA, ele não coloca o ARLA adequado ou faz uma diluição, tentando economizar um pouco, e isso acaba prejudicando o veículo, prejudicando o frotista e o motorista também, sem dúvida alguma. Sem dúvida. Bom, amigo caminhoneiro, estamos chegando ao final de mais um programa do Transportador para quem abastece o país, e hoje tivemos a honra e o prazer de entrevistar o Elcio Luiz Fará, o Fará, que é diretor adjunto da Associação dos Fabricantes de Equipamentos para Controle de Emissões Veiculares da América do Sul, a FEEVAS, que nos falou um pouco aqui sobre a importância do uso do ARLA, o ARLA 32, para veículos que utilizam o diesel S10 a partir de 2012, de fabricação a partir de 2012. Fará, deixamos os microfones abertos para que você possa fazer as suas considerações finais. Bom, acho que nós falamos já bastante abrangente, com muita abrangência, essa situação toda de ARLA. Eu acho importante o caminhoneiro, o frotista,
entender que o Arla é tão necessário quanto a água, quanto o óleo lubrificante para o veículo. Hoje ele faz parte do uso do veículo. O custo do Arla aqui no Brasil, ele é até mais barato do que os seus equivalentes na Europa, Japão, Estados Unidos, tanto em termos absolutos como em termos relativos, quer dizer, em comparação com o diesel e apenas o preço dele realmente. Hoje eu posso dizer que as margens que estão sendo praticadas com o Arla são muito apertadas realmente. Da mesma maneira que o combustível é dito que não tem margem, que todo mundo reclama, o Arla padece dos mesmos problemas. Então, se a gente entende que o caminhoneiro está pressionado por um frete baixo, mas é muito importante que ele use todos o seu veículo da maneira melhor possível, fazendo manutenção, da mesma forma que ele cuida dos freios, cuida da direção, cuida da suspensão, ele tem que cuidar do motor, inclusive com o sistema de pós-tratamento que usa o Arla 32. Com isso, você vai estar cuidando, tendo um veículo em melhores condições e preservando o meio ambiente. Você, a sua família, a população vai estar usufruindo de um ar melhor agora, a médio prazo e a longo prazo principalmente. Nós temos que reduzir a poluição. Ela é muito visível. Agora no inverno, notadamente, percebe-se aquela faixa de poluição no horizonte, nos dias de inversão, principalmente nos dias de inversão térmica, quando o céu está limpo, se consegue ver o horizonte, é fácil de ver isso, e o que mostra que a gente precisa dar muita atenção a esse problema. Não vale a pena, a fraude não vale a pena para ninguém, para o meio ambiente, para o caminhoneiro e para todos os responsáveis por essa cadeia. É isso aí, amigo caminhoneiro. Ficamos aqui com mais um programa do Transportador, agradecendo a sua audiência, que é sempre sinal de prestígio para nós todos, e contamos com você na próxima terça-feira, no programa do Transportador, para quem abastece o país. Até logo. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de Muito Verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações, www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.